a desativação, o problema que ela cria é o abandono, a indiferença. Pá, isto é uma questão política. Neste momento estamos reduzidos a nada. Estas linhas não morreram, estas linhas foram assassinadas. É bonita a nossa terra, não é? Eu estive, na minha juventude, estive em Lisboa há muito tempo. Eu fui guarda-costas do Costa Gomes. Eu era da Polícia Aérea, estava na segurança. E já estava bem na vida, só que a minha terra falou mais alto. Abandonei tudo para me ir embora. E agora sinto-me um bocado triste, muito triste, porque vejo isto muito parado. Uma reportagem sobre... Sobre a linha do Corgo. Já podia vir, já faz cá falta. Pararem com a linha do Corgo, acho que foi dar uma facada em certas populações e deixá-las já abandonadas. Sim, hoje estamos aqui no cais coberto da estação de Abamos, na linha do Corgo. Estamos a apenas 3 km da estação de Vila Real. É a que melhor está conservada, já que é a única que ainda tem as linhas aqui no terreno e até ainda tem sinalização ferroviária, que é um caso absolutamente raríssimo de se encontrar. Em 2009 marca o fim dos comboios na linha do Corgo, um dos 4 ramais da malha ferroviária do Douro. Corgo, Tua, Sabor e Tâmega foram as primeiras vias estreitas do país, linhas com uma largura de bitola inferior à habitual. Começam a ser projetadas em 1880. Quase 130 anos depois, nenhuma está ativa. Os 96 km desde a Régua até Chaves estão hoje encerrados. Os 134 km do Tua até Bragança estão encerrados. Os 105 km da linha do Sabor, desde o Pocinho até às portas de Miranda do Douro, em 2 igrejas, estão encerrados. Ou seja, tirando a linha do Douro, Trás-os-Montes, a ferrovia em Trás-os-Montes foi virtualmente eliminada pela raiz, foi exterminada completamente. Tudo isto foi destruído em pouco mais de 30 anos, precisamente numa altura em que mais importava manter a ferrovia pelo seu impacto mais positivo, digamos, do ponto de vista ambiental em relação à rodovia. E eu não consigo conceber no plano europeu e no plano de um país desenvolvido como nós somos e como queremos ser, um território com o tamanho de Trás-os-Montes sem ferrovia nenhuma. Trás-os-Montes era uma região que tinha pouquíssimos meios de transporte, tinha pouquíssimas estradas, tinha também, era uma região muito acidentada, portanto dificultava a mobilidade e neste sentido a construção destas linhas de bitola estreita acabaram por desbloquear toda esta região na sua ligação sobretudo até ao Porto. Há, aliás, um momento emblemático do investimento em caminhos de ferro de bitola estreita, que ocorreu com a linha do Tua, que pela primeira vez possibilitou que uma pessoa pudesse ir do Porto até ao coração de Trás-os-Montes, até Mirandela, e regressar no mesmo dia. Isto foi a quebra de um obstáculo mental que muitos não acreditavam ser possível fazer. Pelo Pocinho ia-se a Miranda do Douro, na linha do Sabor.
Um extremo de Portugal que só há pouco mais de uma década passou a ser servido por uma estrada rápida. E pela linha do Corgo subia-se a Chaves, Pedras Salgadas ou Vidago, em busca das águas termais, destinos turísticos ainda hoje de grande atração. Ou seja, do ponto de vista que tantas vezes se diz, do ponto de vista turístico, é uma linha com um potencial enormíssimo, incalculável, mas a linha do Corgo é muito mais do que turismo, até porque estamos a falar de um território onde vivem cidadãos portugueses. E então estamos a falar de uma linha que serve dezenas de milhares de pessoas, mesmo contabilizando só as freguesias diretamente atravessadas, que de repente ficaram completamente desprovidos de ferrovia. Tu chegaste a utilizar muitas vezes o comboio, ou que seja? Eu utilizava 4 vezes por semana. 4 e 5 vezes. Era a segunda para Vila Real às vezes. Se não ia para Vila Real, ia à Régua. Terça Vila Real, quarta a Régua, quinta a Lavar para o Rio e sexta-feira Vila Real e sábado a Régua. Era a minha vida assim. Eu utilizava o comboio muitas vezes por semana. Quem é que não faz falta ao comboio aqui? Com um táxi é muito mais caro, não é? Foi uma ingratidão que nos fizeram. E eu acho que foi propositado, porque foi. Os horários começaram a ser totalmente diferentes dos horários que eram para os serviços, para a abertura do serviço e tudo. Mesmo para a ligação que fazia com o Porto, os horários começaram a ser todos diferentes, não é? E, ou seja, foi propositado porque já eram diferentes, as pessoas já, em vez de irem 10 pessoas, já iam 5. As pessoas começaram a ir 2, não é? Quer dizer, e eles tiveram uma desculpa para fechar a linha. No último ano de exploração até Chaves, só havia 2 ligações diárias. Quais são os principais grupos-alvo de qualquer transporte público em qualquer ponto do mundo? Trabalhadores e estudantes. Os trabalhadores e os estudantes precisam de transportes públicos que os deixem no seu destino às 8 e às 9 da manhã. Um comboio que chega às Chaves às 10 e tal, 11 da manhã não serve a ninguém, mas era isso que acontecia. E o regresso de Chaves era às 3 da tarde. Quem é que sai da escola ou do trabalho às 3 da tarde? Ninguém. Isto foi feito de forma propositada. Não foram os utentes da linha do Corgo que exigiram à ACP e ao Estado português para pôr comboios a chegar a Chaves a meio da manhã e a sair a meio da tarde. Há culpados, há nomes. 16 anos estive cá. Saí em 2013. Eu assisti a 2 reuniões em Vila Real, no Governo Civil, com a Paula Vitorino, que era, na altura estava à frente disso, não é? E onde foi protocolado a empreitada da linha do comboio, que havia dúvida se ia ficar em linha ibérica ou via europeia. Foi protocolado essa empreitada. Agora não tenho bem a noção, mas anda por 9 milhões, 11 milhões, essa é uma coisa como... Eu tenho esse documento. Uma fotocópia, porque o resto não está comigo, não é? Logo a seguir, toda a gente se lembra do PEC 4 que caiu, não foi aprovado, e houve eleições. Ganhou o Passo Coelho e fez o favor, quando lá chegou, disse que não havia dinheiro para fazer isso. Eu acredito que não houvesse dinheiro para fazer isso nessa altura. Acredito, não sei se havia, se não havia, que eles é que sabem, que eram tantos milhões que a gente fica variado. E parou o túnel também do Marão. Só que o túnel do Marão mexeu com gente grande. E a linha do Corgo mexeu com gente pequenina. E quando a gente é pequenina não vai a lado nenhum. Até porque para aí, que é 2 meses antes de fechar a linha, tinham andado a fazer obras de segurança. Mas grandes. Aliás, isso é estiveram até ali. Quando fazem obras, fecham. Os alunos de Elevações do Corgo, às quartas-feiras, têm de esperar horas e horas no peso da régua, quando antes tinham um comboio que as trazia imediatamente para casa, porque as aulas terminam mais cedo. Ora, o autocarro continua a sair à mesma hora, tem de ficar horas e horas lá à espera, na régua. Fora do período escolar não tem transporte público. O leito ferroviário do Corgo é hoje uma estrada de terra batida, que se estende nas curvas da serra e usada pelos automóveis para chegar mais rápido à povoação vizinha.
Porque na realidade deviam ir lá, devíamos ter fechado a linha, devíamos ir todos manifestar-nos e fecharmos a linha, ninguém passava nem para cima nem para baixo. Pois isso. Nós estamos aqui uma freguesia isolada, não temos um centro de dia, não temos uma escola, não temos nada, somos zero. Fazia sentido voltar de linha? Fazia sentido voltar de linha. Numa altura destas, já está a fazer para os estudantes, para tudo. Porque nós estamos perto da Régua e perto de Vila Real. Isto era uma desligação até a Régua e Vila Real. Era uma coisa... E ela está lá, é só lá repor, porque com tantos milhões que gastam, eu não critico os milhões que gastam, porque são precisos, é preciso desenvolver o país, eu estou a favor disso. Só tenho pena de uma coisa, é que o país seja Lisboa só. E eu também queria que fosse aqui. Vir aqui, para mim, é um ato solene. Todos os anos, a cada estação, Carlos Pinto regressa a Levações do Corgo. Traz consigo as memórias de uma infância passada entre a plataforma e os carris. Viver numa estação e ser filho de um chefe de estação é um estatuto muito especial. Foi aqui que eu vi passar os comboios a vapor, exclusivamente a vapor. Foi aqui que eu fiz a instrução primária também. E foi aqui que começou a paixão pelos comboios. Uma paixão que se traduz em milhares de fotografias tiradas ao longo dos anos, percorrendo o país e a Europa. A fotografar um comboio a vapor, o comboio do Harry Potter, filmei e fotografei num local paradisíaco, que fazia parte do meu imaginário, fotografar lá. Fiquei entusiasmadíssimo. Quando o comboio passou, eu só tive tempo de baixar a cabeça e me sentar e as lágrimas correrem pela face. Não foi pelo acontecimento em si lá, de Glenfinnan, da Escócia, não foi esse. Foi outra coisa maior. É que naquele momento o cheiro a carvão que a máquina deixou no ar e o silvo do comboio transportaram-me para aqui. Talvez a política portuguesa daquela época, por volta de 1980, 1990, ficasse, portanto, deslumbrada com o modelo da adesão de Portugal à CEE. E essa adesão, portanto, pressupunha que o mundo ia mudar de acordo com os paradigmas europeus, e esquecendo-se de que esses paradigmas também estão sempre a alterar-se. E, a dado momento, a Europa aparece com uma outra filosofia e Portugal começa a estar atrasado mentalmente, psicologicamente, psicanaliticamente em relação à ferrovia. Só de uma assentada em 1990 foram mais de 800 quilómetros de linha férrea encerradas em Portugal. Mais uma vez, a maior parte delas no Alentejo e em Trás-os-Montes. Quais são das zonas mais deprimidas economicamente do país? Trás-os-Montes e o Alentejo. Não é coincidência. Estas coisas não são coincidência. Nesta zona onde nós estamos nem existia nada, antes de aparecer o caminho de ferro, ou seja, aqui é claramente aparece o caminho de ferro e depois é que aparece a aldeia. Nós temos precisamente a linha pelo meio das casas, ou seja, primeiro apareceu a linha e a aldeia depois foi crescente à volta do caminho de ferro. Nós éramos miúdos e jogávamos aqui à bola e brincávamos, e o facto de termos aqui, o caminho de ferro aqui no meio da aldeia, as equipas, tanto de futebol como para o jogo das escondidas com a apanhada, as equipas estavam sempre feitas, era a parte de cima da linha contra a parte de baixo da linha, não havia discussão. Quando a Beiranse fez freguesia em 1940, já o comboio circulava pelo ramal de Cáceres há 60 anos. Vinha pela linha do leste e em Torre das Vargens ramificava para o Marvão,
na ligação ferroviária mais rápida à época entre Lisboa e Madrid. Claramente foi a ligação mais importante entre Portugal e Espanha, foi o ramal de Cáceres, foi onde circularam o Lusitânia, o comboio Ter, todos esses comboios circularam aqui pelo ramal de Cáceres. Mas a 15 de agosto de 2012, este carril sentiria pela última vez o peso dos bogis. Era um encerramento que já estava anunciado há muito tempo, porque nós, entretanto, os comboios de mercadorias foram sendo retirados, os comboios de passageiros, os nacionais, já não os tínhamos, portanto nós tivemos cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a circular apenas com um comboio e o último ano a circular apenas só mesmo com o comboio Lusitânia, ou seja, esse comboio só circulava de noite. Passava para a Espanha cerca de 1 da manhã, entrava em Portugal cerca das 3h30 da manhã, portanto era um encerramento anunciado, foi uma coisa que as pessoas foram digerindo. Claro que não ficámos contentes porque o comboio nasce, a beira nasce do comboio. Felizmente a beira não morreu com o comboio. Inicialmente surgiu porque queríamos sair da cidade e começar uma nova vida fora da cidade. Viemos visitar a zona de Marvão, então no meio de muitas ideias o Leme lembrou-se de umas bicicletas na linha. Pronto, isto faz parte do imaginário de muita gente, não é? Bicicletas na linha de comboio. E começou aí. Há 7 anos que o Rail Bike leva centenas de pessoas de Marvão a Castelo de Vide. São 16 quilómetros de linha subconcessionada pela Infraestruturas de Portugal. Uma operação inédita numa via férrea desativada. Eles tiveram de pensar de raiz como é que autorizariam este tipo de atividade, de que maneira, de estar a segurança do veículo. Então a dificuldade teve muito a ver com isso. E também foi burocrático, e a burocracia é sempre difícil. Mas quanto tempo levou até a ideia? Desde a primeira vez, 2 anos e meio. Serpenteando a serra de São Mamede, o ramal de Cáceres atravessa as florestas de azinheiras, sobreiros e carvalhos. Uma experiência única, apenas possível porque aqui, ao contrário da maioria das vias portuguesas desativadas, o carril permaneceu no leito. Foi mais difícil nós tentámos manter a linha do que foi o encerramento dela, porque todos nós, autarcas, população em geral, tínhamos a consciência que se deixássemos levantar toda a linha férrea que aqui estava, então é que nunca mais iríamos ter caminho de ferro. E como eu costumo dizer, enquanto tivermos linha, o comboio a qualquer momento pode voltar. O património ferroviário de uma estação não é só a estação, não é? É tudo o que a envolve. E às vezes até é já aquilo que está exterior e que apareceu em função do que a própria estação ferroviária criou, não é? Para o exterior, que são os armazéns, as tascas, os cafés, os pequenos restaurantes, as pensões. Em 2022, a IP iniciou um inventário do património ferroviário a seu cargo. 285 estações ou apiadeiros estavam desativados. Alguns foram transformados em restaurantes ou alojamentos e em 2023 havia 63 bens disponíveis para concessão ou venda. Este foi o edifício que foi criado como apoio à estação principal, tinha já o restaurante e os alojamentos no primeiro piso, assim como os apartamentos. Em 2012 terminaram os comboios e em 2013 foi feita esta proposta de dar uma nova vida ao edifício e não o deixar esmorecer.
as pessoas cada vez mais valorizam o interior e a natureza e a autenticidade. Portanto, isso sentimos cada vez mais as pessoas conectarem-se com o que temos e darem valor às coisas, apesar de ser um edifício centenário, e o desafio é esse, é manter um edifício com toda a sua traça, mas confortável e agradável de se estar. Acho que era lindíssimo haver várias estações e podermos fazer uma comunicação entre as várias estações, e podia ser até um roteiro interessantíssimo, mas estamos cá para ver se isso é possível acontecer. No complexo ferroviário do Marvão, onde chegaram a trabalhar mais de 100 pessoas, o som dos passageiros foi substituído pelo de turistas e crianças. Na estação funciona agora uma escola em regime doméstico. Nós tivemos aqui alguns períodos que não tínhamos um café na freguesia, não havia uma mercearia, não havia um restaurante, não havia nada. Fechou completamente tudo e felizmente hoje temos tudo aberto, temos as casas todas ocupadas, continuamos a ter o entra e sai de pessoas, só com um turismo de qualidade. Há essa ambição, esse desejo de voltar a ter comboio aqui? Eu acho que sim, toda a gente aqui acredita que isso é possível. O nosso primeiro desejo é que fosse um comboio turístico. Tenho pena e choro de ter desaparecido a linha do Tua. Porque várias vezes já fizemos em grupos enormes, mas também percebo que uma das vezes que fomos, éramos 19, eram as únicas pessoas que iam no comboio, não é? Não ia mais ninguém. Mas era qualquer coisa de colossal. Conta-se que quando o comboio chegou a Bragança pela primeira vez em 1887, mais de 30 mil pessoas o esperavam em êxtase. A linha do Tua é um marco na rede do Douro, não só pelos seus desníveis vertiginosos, mas por ter sido a primeira a romper as fronteiras de Trás-os-Montes. A Casa Meneres dificilmente se teria transformado numa referência da cortiça e do azeite nacionais se o caminho de ferro não tivesse chegado a Jerusalém do Romeu. Mas hoje o carril é apenas fragmento da memória. Desde 1992 que não se ouve o silvo do comboio após a famosa Noite do Roubo. Pela calada da noite e perante a indignação e a raiva dos brigantinos, a CP levou os últimos comboios que se encontravam na estação de Bragança. Uma operação complicada que durou algumas horas e que envolveu muitos homens e maquinaria pesada. Não se sabe ao certo para onde foram levados os comboios, mas pensa-se que terão ido para a estação de Mirandela. O forte aparato policial que rodeou todas as operações justificou-se, segundo nos disseram, pela natureza do transporte. Tentámos saber junto do responsável da CP no local qual o destino dos comboios, por que razão foram levados de noite, já que aparentemente teria sido mais fácil fazê-lo durante o dia, e se isto significava o fim da linha do Tua. Não o conseguimos. Porquê é que não foram por modo ferroviário? Podiam ter ido de Bragança para Mirandela pela própria linha do Tua. Bom, a população na altura era um bocado mais aguerrida e nos cortiços e em Salsas bloquearam a linha. Houve um bloqueio da linha e dos próprios autocarros de substituição. A população não levou isto de ânimo leve e esse até é outro tabu que existe hoje em dia, que a população não protestou. Não, a população protestou. E bem. E queremos o comboio, pronto, e ficamos mais bem servidos. Em 1991, o último ano de comboios em Bragança, demorava 5 horas a ir de Bragança ao Tua, 5 horas para fazer 134 quilómetros. No início do século XX, demorava 3 horas. Não foram os utentes da linha do Tua que escolheram esse caminho, foi o Estado português. Apesar dos protestos, o comboio nunca mais circularia entre Mirandela e Bragança. E 17 anos mais tarde, um monstro de cimento engole o troço inicial da linha do Tua.
Ora bem, o meu nome é Fernando Sarmento. Eu basicamente fui criado na linha, nasci ao pé da linha, sou de uma aldeia de linha de comboio e desde cedo me interessei pelos assuntos ligados à ferrovia. À medida que fui ficando maior e conseguindo ter algum empenho, consegui me empenhar na causa do TUA. A linha sempre trabalhou, tirando 1 ou 2 episódios mais graves que aconteceram há muitos anos atrás. Nunca houve acidentes, nunca houve nada. De uma hora para a outra fala-se numa barragem, acontece o primeiro, acontece o segundo, acontece o terceiro e pronto. E o resto do caminho toda a gente sabe, até hoje. Os 20 quilómetros iniciais da linha estão hoje submersos por um rio que se agigantou. A Brunheda é hoje o ponto inicial da linha do TUA. Na terra há ainda carris porque a EDP comprometeu-se com o Estado português a garantir a mobilidade das populações ao longo da linha. Mas até hoje nenhum comboio circulou. Aqui temos a novela que é chamada o plano de mobilidade. Consistia, do dia do TUA à barragem de comboio ou algo parecido, uma espécie de teleférico até ao topo da barragem, entrar num barco até à Brunheda, da Brunheda entrar no comboio até Mirandela. Acho que a sua expressão diz tudo, não é? É de rir. Bastava um novo canal entre a estação do TUA e o coroamento da barragem do TUA, bastava um novo canal ter 3 km a subir a uma razão de 2,5%, que é a inclinação média da linha do Sabor, precisamente, que é a maior rampa ferroviária nacional, para que o comboio conseguisse vencer o desnível entre a estação do TUA e a Albufeira do TUA. 3 km. Estamos a falar de um ramal, de um canal novo com 3 km. É perfeitamente possível fazê-lo. E a partir daí continuar até à Brunheda e termos a linha do TUA novamente reconectada com a rede ferroviária nacional. Fizeram obras na linha em 2020, 2021. Gastaram milhões de euros. O resultado está à vista e continuamos assim. Se alguém tivesse a feliz ideia de desistir das ciclovias, que é o caso que está a acontecer desde Mirandela até Bragança, e investir-se realmente outra vez na linha, tínhamos tudo a ganhar. Neste momento, Bragança é a cidade portuguesa que está mais perto de uma linha de alta velocidade. Por que não reabrir a linha até Bragança e estendê-la até à Senábria? Aqui a palavra é vontade. Esta era a entrada para um dos quartos, que, por sinal, era o quarto onde eu dormia com os meus irmãos. E que também dava acesso através... Queria ter ali outra porta? Não, era aquela. Há ali outra. Aquela porta dava para a sala de espera. Nós que saíssemos do quarto dávamos logo de caras com as pessoas que estivessem na sala de espera. E aquela dava para o escritório. Aquele recinto ali, aquele espaço ali, era onde as mercadorias entravam depois nos vagões. Curiosamente, olhando para este espaço, eu digo, isto era o nosso campo de futebol, na altura. Era aqui que jogávamos a bola. E claro que aqui os limites das linhas laterais estavam bem definidas, era a bola quando caía, não havia outro, não é? Nesta casa moravam os meus amigos de infância, filhos do servente, dos chefes da estação. Eram os meus companheiros de brincadeira, quer na estação, quer aqui, e também estudavam na Régua connosco, até a pé, fez umas viagens a pé ou de comboio. São amigos de infância e um deles foi aquele que encontrei em Tortozenda, que moravam aqui. Foi um momento muito emotivo esse. Valeu a viagem. Sobretudo os ingleses, que viajavam muito nesta linha, e os alemães, mais os ingleses, viajavam muito por esta linha, para fotografarem esta linha, ficavam encantados com esta estação, porque achavam e diziam
que esta estação, ou esta aldeia, era Coimbra em miniatura. E achava muita graça esta povoação tão concentrada e neste alto. A linha do Corgo está incluída no Plano Nacional Ferroviário para a reabertura integral desde a Régua até Chaves. Eu vejo isso primeiro como uma vitória de quem lutou pela linha do Corgo. E, desgraçadamente, essa vitória não inclui poder político local. Pelo contrário, continua a promover a sua destruição, como aconteceu recentemente na estação de Vila Real, com a destruição do edifício da casa do chefe de estação e a ocupação do canal com uma enésima ciclovia que não traz nada de novo num território que está cada vez mais deprimido, cada vez mais despovoado e cada vez mais envelhecido. Eu admito que alguns destes troços sejam recuperáveis, mas para serem recuperáveis, o país tem de desenvolver um conjunto de estratégias de potenciação daqueles territórios para que voltem, de facto, a viabilizar o transporte ferroviário. E nós temos um exemplo que nos demonstra que as infraestruturas por si não são capazes de alavancar desenvolvimento económico. E o exemplo são as estradas. Não houve nenhum país na Europa que nos últimos 30 anos tenha investido tanto e tenha aumentado tanto a sua densidade de rede rodoviária de autoestradas como Portugal. E muito do território que hoje designamos como território interior, seja no norte, no centro ou no sul do país, foi território que foi beneficiado com a construção de autoestradas. E esses projetos não foram capazes de inverter este declínio demográfico e económico destas regiões. Sobre aqui a linha do Corgo, há dois dados curiosíssimos. Por exemplo, para o comboio ser tão rápido entre a Régua e Vila Real quanto qualquer deslocação feita por automóvel e por qualquer uma das alternativas rodoviárias, a autoestrada A24 ou as estradas nacionais existentes entre a Régua e Vila Real, basta que um comboio circule a uma velocidade média de 50 km por hora, 50 km por hora, para o comboio ser tão rápido nessa deslocação como qualquer outro automóvel. E isso é possível de ser feito com o traçado atual? Obviamente que não. Estamos a falar de curvas que podem ser aligeiradas em 3, 4, 5 metros e isso já faz com que a velocidade máxima passe de 30 ou 35 para 50, 60, 80, 90 km por hora. Eu não gosto de comparar, mas infelizmente temos que comparar. Temos o vizinho espanhol, que tem cerca de 2.500 a 3.000 quilómetros de via estreita. Esse comboio, em 90% da linha, faz a uma velocidade média que muitas vezes a linha do Norte não consegue, 90 km/h. O problema não está em ser via estreita? Não, nunca esteve em ser via estreita. Isto foi um verdadeiro retrocesso civilizacional de 100 anos. Eu sou cidadão português e tenho direitos também. Sou um cidadão transmontano e sou cidadão português. Porque é que em Lisboa tem transportes públicos gratuitos a partir de certa idade e aqui os idosos, na mesma faixa etária, se perderem o autocarro de manhã que têm de o pagar, já não têm mais autocarro o resto do dia. Em Lisboa basta esperar mais um bocado e daqui a 4 minutos passa outro metro. Que raio de país é este? Que coesão territorial é esta?